Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa, mas vamos falar hoje de literatura, porque eu gosto muito de falar de literatura. Hoje o assunto é o Euclides da Cunha, um grande autor da literatura brasileira, um dos mais importantes, um dos primeiros a se internacionalizar, visto que sua principal obra foi traduzida para muitos idiomas, e marca o início do século XX. Estamos falando aí de um autor que vai se enquadrar naquilo que a gente chama de pré-modernismo. O pré-modernismo não é uma escola literária com estilo definido, com uma base a ser seguida. É um momento, é um interlúdio, né, entre o que foi a literatura do século XIX, a partir do romance, né, o grande boom do romance na literatura com o romantismo e o realismo, e o que vai ser a tônica do século XX, que no Brasil vai ganhar muita conotação, ou vai ganhar muita importância a literatura regionalista. Então, o Euclides da Cunha, ele marcaria uma segunda leva de regionalismo no Brasil, imaginando que o primeiro fica lá com José de Alencar e com Aloysio de Azevedo, a gente teria agora uma segunda pegada regionalista com Euclides da Cunha, descobrindo os sertões brasileiros, ou os sertões brasileiros. Então, vamos ao Euclides da Cunha para desvendar melhor esse grande autor aí. Euclides da Cunha foi um importante escritor modernista brasileiro, uma figura multifacetada que atuou também como professor, filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, engenheiro, geógrafo, dentre outros. Foi o patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1903, um ano depois dele publicar sua grande obra, Os Sertões. Como podemos ver, trata-se aí então de um autor intelectual. Foi um dos grandes intelectuais do seu tempo, versado em diversos conhecimentos, e vai aplicar isso na sua obra, construindo um trabalho muito denso, muito teórico, com muito embasamento, muito técnico às vezes também, o que pode tornar a sua leitura um pouco complicada, um pouco truncada para um leitor contemporâneo, mas certamente o nível de informações compensa a dificuldade com a linguagem propriamente dita. As obras do autor que contemplam aí romances, ensaios, estudos e publicações jornalísticas trazem aí como referência A Guerra no Sertão, de 1899, As Secas do Norte, em 1900, O Brasil no século XIX, em 1901, Os Sertões, o grande livro, 1902, Civilização, em 1904, Contrastes e Confrontos, em 1906, Peru versus Bolívia, em 1907, Castro Alves, Seu Tempo, em 1908, e A Margem da História, em 1909. Como a gente pode ver, ele teve uma década repleta de grandes trabalhos, uma década muito intensa, intelectualmente falando, e sempre, de certa forma, estudos sobre o homem e a sua relação com o seu espaço, né? Uma grande pegada de antropologia nos estudos e nas publicações do Euclides da Cunha. Mas, sem dúvida, a grande obra do autor foi Os Sertões, porque o autor ele foi enviado como correspondente do jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos, que vocês devem ter ouvido falar aí das suas aulas de história. Essa guerra, esse conflito, o deixou tão marcado, tão tocado, que ele escreve a sua grande obra basicamente como um relato do que foi a sua experiência com esse conflito, e não só, como foi a sua experiência com o homem do sertão brasileiro. Sua obra mais importante, publicada em 1902, Os Sertões, narra os acontecimentos da Guerra de Canudos, que durou entre 1896 e 1897. O autor esteve lá, no interior da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha foi convidado como jornalista pelo jornal Estado de São Paulo a cobrir a guerra. Então temos aí Canudos, Diário de uma Expedição, Estado de São Paulo, que foi a sua publicação em 1897. E assim surge sua obra mais emblemática, num misto de literatura, relato histórico e jornalístico.
E para a gente entender bem aí o que é os sertões, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais no que foi a Guerra de Canudos. Porque o autor com os sertões, ele faz uma série de relatos jornalísticos, uma série de relatos científicos, mas ele mostra também um apurado valor social. Ele apresenta uma apurada percepção da realidade que aqueles indivíduos que lá viviam e se revoltavam, colocando aspas aí nesse revoltavam, contra a República Nova, a Nova República. Então, ele compreende, ele chega a dizer no final do livro que o Estado brasileiro errou na maneira como ele chega pela primeira vez no sertão. Ele chega com as armas e com os canhões, quando na verdade poderia ter chegado com estrutura, com educação e com um pouco de condições melhores de vida para aquela população que certamente teria se evitado a grande matança que foi o episódio. O autor, no final da sua obra, transparece essa percepção que para a época é uma percepção muito apurada, imaginando que ele foi cobrir o exército da República contra revoltosos do interior do país. Vamos olhar um pouquinho melhor o que foi a Guerra de Canudos.